est aussi raisonnable de représenter une espèce d'emprisonnement par une autre chose que de représenter n'importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose que n'existe pas. Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre A Peste, de Albert Camus. Eu sou Joelson Matias e a única maneira de lutar contra a peste é a honestidade. Meu nome é Júlia e a obstinação acaba por triunfar sobre tudo. Oi, meu nome é Karen e desde o dia em que essa cidade fechou seus muros em torno de vós e do flagelo, sabeis agora finalmente que é preciso chegar ao essencial. Oi, aqui é Hector e é preciso imaginar o Dr. Rier feliz. Boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Foi muito Já boa. estava só no aguardo dessa frase. Eu tava só... Então, estamos hoje aqui mais uma vez reunidos para falar sobre esse absurdo de livro, A Peste. Como falaremos hoje sobre um autor novo, por assim dizer, em nosso podcast, então falaremos, como de costume, sobre a história por trás do autor da obra. Antes de entrar no podcast propriamente dito, gostaríamos de dizer que quem quiser construir algum diálogo, conversar algo, tiver dúvidas, é só nos mandar mensagem lá pelo direct do Instagram. É só digitar no Instagram, _Caminho Guermantes. Lá, além de você ter acesso a várias postagens, conteúdos, discussões, você também pode entrar em contato conosco para que juntos possamos construir um conhecimento. Vamos para o podcast. Albert Camus nasceu em 1913 e morreu em 1960. Ele foi um jornalista, editor e editorialista, dramaturgo, diretor, romancista, autor de contos, ensaísta político e ativista, ou seja, muita coisa. E, embora ele sempre negava isso, ele é considerado hoje um filósofo existencialista. Mas ele, enquanto um intelectual, ele dizia que ele se negava a ser um existencialista, ele dizia que tinha ocorrido uma separação ali de ideias, mas mesmo assim ele colocou na filosofia uma das questões mais conhecidas do século XX, que é aquela sobre o mito de Sísifo. Quando ele fala do absurdo, de que há apenas uma questão filosófica realmente séria, que essa questão é o suicídio. Então essa filosofia do absurdo deixou a gente com uma imagem muito impressionante do destino humano. Aquela ideia do Sísifo empurrando sempre uma pedra montanha acima e depois vendo ela rolar de volta para baixo para voltar a empurrar ela lá para cima. Mas mesmo assim, apesar de toda a contribuição do Camus para a filosofia existencialista, ele se negava a ser um filósofo e dizia que ele não acreditava suficientemente na razão para acreditar em um sistema. E completando aí para qualquer um que já tem essa intenção de ler o Camus ou que já está lendo, já está estudando, ele basicamente ficou muito famoso principalmente por esses 3 textos que se destacam dentro de toda a sua obra. O primeiro é o mito de Sísifo, onde ele vai expor a sua noção do que é o absurdo e como a gente precisa aceitar essa condição para poder tornar a nossa própria vida algo digno. Então ele vai mostrar, dentro do exemplo de Sísifo, a total ausência de esperança, mas que não necessariamente essa falta de esperança quer dizer um desespero existencial. Ele fala que, inclusive, essa desesperança é um motivo que a gente tem para se revoltar contra o absurdo da vida e tornar a nossa própria vida algo digno de um significado que nós mesmos vamos atribuir. Uma outra obra que ele ficou muito conhecido é justamente O Estrangeiro, onde ele vai, através de um personagem especificamente, um personagem que é o Meursault, e ele é justamente uma vítima desse absurdo. Então, todo o enredo que a gente vai ter, você vai acompanhar um personagem que está ali dentro das suas questões e dos seus dilemas existenciais, ao mesmo tempo que ele está tentando também resolver esses problemas. E por fim, o A Peste, que a gente vai falar aqui hoje, é uma perspectiva mais coletiva, por assim dizer, de todo esse corpo teórico que o Albert Camus tentou construir. Então aqui a gente vai ver todo um contexto coletivo de uma cidade inteira que vai se revoltar contra a absurdidade que é uma doença e uma epidemia como a peste. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas para quem já tem essa intenção de conhecer um pouco mais Albert Camus, basta saber que cada uma dessas obras tem um conteúdo específico, tem uma intenção específica, mas que no final todas elas contribuem para construir o corpo teórico, por assim dizer, que o Camus tenta mostrar para a gente. Algumas informações interessantes sobre o Albert Camus, que são legais de ser dadas, são que, primeiro,
ele é um Nobel, né? Ele recebeu um Nobel de Literatura em 1957, tendo em vista a sua grande contribuição literária e filosófica também. Além disso, é legal também sabermos sobre sua história como jornalista. Ele foi um jornalista militante durante a Resistência Francesa, na Segunda Guerra Mundial. A Resistência Francesa foi a época na qual os alemães invadiram a França, né? Só que teve uma certa resistência pequena, quase uma relação de espionagem ali, né? Na qual o Camus foi um personagem agente, né? Por assim dizer. Além disso, ele também tinha certas posições assim bem incisivas quanto à Guerra da Independência da Argélia, lembrando que ele é argelino, né? Franco-argelino, porque a Argélia era ainda uma colônia da França durante a Segunda Guerra Mundial. Temos que lembrar um pouco ainda do contexto europeu da época. Nem tudo é como a gente imagina ser como hoje, né? A própria Itália era uma monarquia ainda, enfim, só depois da Segunda Guerra Mundial que vai se estabelecer. Ainda havia algumas colônias pelo mundo, a Argélia é um caso, a Inglaterra ainda tinha várias colônias, como o exemplo da Índia, enfim. Então a gente vê aí no Camus, antes de ser um escritor ou até mesmo um filósofo e ensaísta, ele era um militante, né? E um jornalista, um grande jornalista que teve grandes contribuições, né? Ele se afiliou ao Partido Comunista Francês, mas depois de um tempo, com o desenvolvimento do seu pensamento, ele foi se afastando desse pensamento, pois ele viu o autoritarismo que algumas ideologias poderiam levar, fazendo até mesmo com que ele quebrasse a sua amizade com Sartre, com toda a sua linha de pensamento existencialista, que dependia do pensamento marxista, né? Lembrando que o pensamento existencialista de Sartre, ele era muito conectado com o marxismo. Quem quiser saber mais sobre isso é só ler O Existencialismo e o Humanismo, de Sartre. Falando em absurdo, uma coisa que é muito absurda é como o Camus morreu. Ele morreu novo, né? 46 anos. E ele morreu num acidente de carro. E, assim, um detalhe, sabe? Eu lembro que quando eu tava lendo O Estrangeiro, eu fui pesquisar sobre isso, né? E ele morreu num acidente de carro, assim, coisa triste. Tipo, ele nem ia andar nesse carro. Quando o carro bateu, o relógio que tava dentro do carro parou na mesma hora. Aí ele morreu de 1,55. Inclusive, dentro do carro dele, estava o manuscrito do último livro, que ele dizia que ia ser um livro inacabado. Esse livro se chama O Primeiro Homem. Nunca tinha visto o livro, né? Só ouvi falar desse manuscrito. Mas não sei se está publicado, vou até pesquisar aqui depois. E sobre a filosofia, é importante também saber que, durante todo o percurso do Camus, o conhecimento filosófico está o perpassando mesmo na academia. Por exemplo, ele fez um mestrado em neoplatonismo e seu doutorado foi em Santo Agostinho. Eu não sabia não do jeito que ele tinha morrido, achei forte. É absurdo. É absurdo, foram danos irreparáveis. Danos irreparáveis. É realmente isso aqui. O Roland Barthes, pô. O Roland Barthes, ele morreu atropelado, pô. Aquele A Morte do Autor. Ele morreu atropelado, velho. Diga aí. Por uma carroça ou Acho... por um carro? Um carro, pô. Morreu atropelado por uma carroça. Eu não lembro se era um carro ou um ônibus, na verdade, mas acho que era um carro. É engraçado porque Sartre... ele tem uma obra chamada A Morte do Autor, entendeu? Sim, tá. Entendi de primeira, mas eu não quis. Perdi a piada. Essas piadas de nerd, ninguém sabe. E antes da gente entrar agora no assunto do livro, iremos apresentar uma pessoa que vocês já perceberam diferente, que é a Júlia. Ela que é uma das nossas embaixadoras aqui no Caminho de Irmãs. Júlia, conte-nos mais sobre você. Olá, meu nome é Júlia. Eu sou uma antiga amiga de Hector aí. A gente se conhece desde o ensino médio. E aí a gente tem interesses em comum, muitos interesses em comum, principalmente no que diz respeito à literatura. E aí ele me convidou para participar aqui do podcast de hoje. Aí eles me botaram para falar francês, né? Sim. Percebam que a utilidade de Júlia também é aqui ler epígrafes em francês. Ler epígrafes em francês. Foi... Acha bem pro podcast só pra ler essa epígrafe aqui. Só pra fazer a intro do episódio. Então, eu comecei a estudar francês para intercâmbio, na verdade. E talvez ele role esse ano, intercâmbio pra Paris. Eu não sei, vai dar pena. Vai ter que visitar a casa aí de... Exatamente. Vai ter que visitar a casa, pelo menos em Marcel Proust. Então, Júlia devidamente apresentada, Camus devidamente apresentado. Vamos agora à sinopse, porque a discussão de hoje vai ser massa.
Bom, falando um pouco sobre o livro, né? A Peste vai falar sobre os eventos que ocorrem dentro de uma cidade chamada Oran, no interior da Algéria. E basicamente o que aconteceu é que essa cidade foi acometida por uma peste, uma praga. A novela inteira ela é narrada, né, a partir do Dr. Bernard Rie, que é um médico da cidade, e ele vai documentando tudo que foi feito ali dentro daquele período para conter toda a infecção que estava acontecendo, as calamidades sociais que estavam acontecendo, e ele vai registrando tudo isso como alguém que participou efetivamente de tudo aquilo. Lembrando que essa informação de que o Rie é o escritor da história só é dada ao final da narrativa. Entretanto, nós aqui supomos que você, ouvinte, já leu a obra. Então, spoilers. Exatamente. Você avisa do spoiler depois do spoiler dado, né? É uma boa também. Bom ponto. Ainda no início da narrativa, a gente começa a ver o surgimento da peste. Então, o Dr. Rie, ele começa a perceber algumas coisas ali na cidade, alguns acontecimentos peculiares, por assim dizer, e ele começa a adverter a cidade, adverter o governo sobre o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer. Enquanto isso, o Dr. Rie, ele vai tentando conter as possíveis consequências da peste, ele vai cuidando das pessoas que estavam adoentadas, ele vai auxiliando todos os que estavam cometidos, ele também conversa com alguns amigos para ver o que é que pode se fazer. Enquanto isso, claro, a peste ela cresce cada vez mais em um nível exponencial. Então, a gente começa a acompanhar as consequências de tudo isso. E um dos pontos principais do texto é justamente que, dentre esse contexto onde milhares de pessoas estavam morrendo, a gente tinha pessoas ali isoladas, né, cada um na sua casa, porque não se podia sair para justamente evitar o contato, evitar a propagação do vírus novamente. A gente começa a ver um contexto ali onde as pessoas ficam cada vez mais sem um sentido, sem um propósito, por assim dizer, na vida delas. Então, por todo o contexto, todas as dificuldades, a crueldade da morte, que já era muito, muito forte ali por conta da peste, vai criando um contexto onde as pessoas vão realmente ficando cada vez mais impessoais. E esse é um dos principais temas aí que a gente vai ter ao longo da narrativa. Eu confesso que eu não tinha tanto desejo de ler A Peste. Mas depois que foi escolhido para a leitura lá do nosso clube de Guermantes, falando nisso, quem quiser participar do nosso clube, é só lá no Instagram. O link tá na bio. Você terá acesso ao nosso grupo no Telegram. Só entra lá. Eu realmente não tinha muito interesse, pois acreditava que A Peste iria falar sobre a doença, né? E assim, a gente tá no contexto de pandemia, não me agradou muito a peste. Falar sobre a doença, né? É a mesma ideia que se tem, sei lá, com filmes apocalípticos. Filme de final do mundo, né? Qual a graça de ver um filme que a história é o final do mundo? A gente já viu tantas histórias assim, tantas histórias genéricas que falam sobre isso. Só que eu me surpreendi quando vi que, na verdade, a peste não fala sobre a doença apenas. Fala sobre os indivíduos ali. É claro que, como o Hector falou, diz também de uma coletividade, como esse mal-estar vai acessar todas as pessoas de forma grupal, em forma de massa, por assim dizer, trazendo assim um termo bem à la HC, até HC, né? Mas a questão do indivíduo ali, de como as existências são afetadas pela peste, foi o que realmente me chamou mais atenção, né? E como esse sentimento em massa também afeta os indivíduos, e como essas relações se dão. Realmente, assim, tipo, pra mim, foi o primeiro trunfo dessa história. O segundo trunfo eu falo mais na frente. Exatamente. E não só o fato da gente acompanhar de perto toda aquela... tudo que aqueles indivíduos passavam, sentiam, falavam, mas o próprio fato daquilo estar registrado. Porque a narrativa ela é feita com base na narração de diferentes pessoas. É como se fosse um trabalho jornalístico mesmo. Várias pessoas ali são responsáveis por escrever e a gente acompanha a visão de cada um. Não são muitos, a variedade assim, não é tão grande, mas o próprio fato disso estar registrado é um ponto alto também. Porque
como o Jason falou, o tema talvez não atraia tanto, mas quando você lê, quando você acompanha toda aquela história, início, meio e fim, você percebe ali a necessidade nossa mesmo de ver a nossa experiência, que é tão parecida com aquela do livro, tão assim bem narrada, bem descrita, tão bem documentada ali, como para eternizar, não um momento ruim, mas todas os pequenos milagres que aconteciam ali, toda aquela humanidade que existia entre as pessoas, a amizade. Isso fala muito sobre a função da literatura mesma, de registrar momentos comuns, momentos que são iguais para todo mundo, de uma forma magnífica, né? De uma forma bem feita, como vocês dificilmente conseguiriam retratar de uma forma tão boa assim. Então a experiência é comum para todos, mas você vê isso bem narrado, como se te representasse de alguma forma. Isso aí é muito interessante também. Quando esse livro foi proposto lá no clube, eu comecei a ler, na verdade eu me interessei pelo tema, né? Porque a gente tá vivendo uma pandemia sem fim. Porque como a gente tá vivendo isso, é impossível não estabelecer um paralelo entre o que tá descrito no texto, como a Karen falou, é isso que é uma das grandes belezas da literatura, né? O jeito que os autores conseguem descrever o que a gente tá vivendo. E ele conseguiu descrever isso antes da gente viver. E isso que foi mais interessante. E parecia tanto com as minhas impressões, as impressões das pessoas da cidade pareciam tanto as minhas impressões, a falta, o isolamento, o desânimo com relação ao futuro, assim, que eu cheguei pro Joelson e falei, ei, tô me sentindo mal por quem lê esse texto, não sei, ele reforça muito o sentimento que eu tô tendo agora. Mas aí, continuando, eu vi que, como vocês disseram, é muito mais do que apenas falar sobre a doença, entendeu? Ele tem muito a oferecer, a própria teoria vem à tona, né? Do Camus. E isso que torna o livro Peraí, não sei, eu não tô achando o adjetivo certo. Dá o charme do livro, né? É o toque final. Do bolo. Isso. Eu ia dizer glow, mas ia ficar muito sem futuro. É esse ponto que consegue tornar o livro, assim, colocar ele em um outro patamar. Julia chegou pra mim e falou, parece que era de mim que o livro falava. Era exatamente as mesmas coisas. Uma parte legal que eu pensei justamente sobre isso é que ele não viveu uma pandemia para descrever, não faz muito sentido, assim, ele tem escrita que ele não precisa necessariamente ter vivido o que a gente está vivendo hoje para a adaptação das pessoas, o sentimento que elas têm, tudo, e ele escreve isso muito bem ao ponto que quem vive durante uma pandemia consegue identificar tudo que está ali. Você falou que, de certa forma, pensa de uma maneira semelhante ao que ele trouxe no texto, mas a impressão que eu tive foi o contrário, assim, que eu não tinha o aparato linguístico necessário para descrever o que eu estava sentindo, e a partir desse texto eu consegui ver forma de expressar isso. Então, até então, eu não tinha conseguido verbalizar necessariamente o que eu estava vivendo ali, dentro desse período de pandemia e tal, mas tendo visto a escrita dele, eu consegui conscientizar melhor tudo aquilo que estava acontecendo e verbalizar de uma forma mais natural. É meio que o inverso, assim. Não sei se deu pra entender. Não, deu pra entender, mas, assim, não que eu pense do mesmo jeito que ele, né? Eu acredito que... Não, eu sei, é uma percepção minha, assim. Eu não saberia escrever daquele jeito, mesmo eu tendo vivido uma pandemia e ele não, entendeu? O que ele escreveu, começou já. Mesmo não vivenciando, eu consegui entender. Eu não acho que esse livro seja sobre a peste, sobre a pandemia, no caso. Depois a gente Não, conversa mas sobre não é, isso. não é. Amigo, pelo amor de Deus. Mas. Não é, mas... Vai. Não, é porque o próprio Camus já falou que se você quer escrever sobre filosofia, você tem que escrever um romance. Então, acho que apesar de você dizer assim, não é sobre a peste, mas é um pano de fundo assim que se encaixa perfeitamente. E acaba que a gente se identifica. Mas como o que eu ia dizer pra Hector é que não que eu tenha pensado do mesmo jeito que ele, mas também tive a mesma impressão, que ele conseguiu verbalizar essas coisas. E por isso que me chocou, assim. Isso que me deixou se sentindo mal, assim, porque não que eu tenha me visto com as minhas palavras, mas aí a identificação traz um certo mal-estar. Eu entendi a discussão. Eu não eu acho que a gente tá falando a mesma contradição. coisa. Não vi contradição. A gente tá falando a mesma coisa. A diferença é que eu não saberia me expressar antes de ter lido o que ele escreveu, entendeu? Entendi. Sim. Mas aí, o que eu ia Mas falar... seu apontamento aí já foi muito idiota. Eu vou voltar aqui.
que eu ia falar. Não, eu acho que não é sobre uma pandemia exatamente o livro, mas à frente a gente vai falar sobre as metáforas postas na obra. Mas quando você pega a princípio na história que está sendo contada, né, o primeiro plano, por assim dizer, da história, a gente vê assim algumas coisas incríveis. Por exemplo, essa coisa de que Hector falou de que eu não conseguiria escrever mesmo estando nela. E esse cara aí que tem uma técnica, né, uma forma boa de escrever, ele foi lá e conseguiu elaborar isso por mim, mais ou menos assim, né? E eu lendo aquilo consegui elaborar também. E essa magia que Karen estava falando, essa magia da literatura, a elaboração, né, de um senso comum, todo mundo sabe, mas ninguém sabe falar. E um cara vai lá e formata isso, né? É claro que de maneira bela e poética, mas ainda assim é uma formatação. E aí o que eu acho mais incrível também é como nós não conseguiríamos chegar a essa conclusão assim, sabe? Ou a gente nunca pensou muito sobre isso. Como seria uma peste se tivesse uma pandemia assim de uma doença. Até quando começou a pandemia aqui, Joás falando que o tema é isso mesmo. Mas até, na verdade, nesse ponto aqui, não é o tema não é uma desculpa pra forma, não. O tema é uma desculpa pra filosofia. Mas voltando aqui, até na pandemia, no início da pandemia, que a gente tá vivendo ainda hoje, se você está ouvindo isso no futuro, ainda estamos na pandemia em 2021, mesmo a gente vendo a pandemia em progressão, a gente não tinha essa mesma percepção que o Camus teve, tá ligado? Tipo assim, o cara realmente teve todas as consequências, ele pensou, todas as consequências. Vai fechar, a gente vai morrer, mãe vai ficar sem filho, filho vai ficar sem mãe, enfim, todas as consequências possíveis aí. Falta de comunicação, falta de suprimentos, pessoal tocando fogo nas casas, enfim, todas as consequências que, assim, a gente só vislumbrou assim no início da pandemia e que se concretizaram ao decorrer dela, ele pensou, mesmo sem uma pandemia. Isso aí bem pegando o gancho do que Hector tava falando sobre a nossa impossibilidade, né? Ou impossibilidade não, nossa incapacidade ou falta de capacidade de conseguir elaborar uma coisa de maneira tão magistral como o Camus fez. Bom ponto, bom ponto. Pra gente começar a nossa conversa de verdade, eu já queria deixar uma pergunta no ar. O que é a peste em seus vários âmbitos interpretativos? Vai, o que é que vocês entenderam aí? Hoje você faz umas perguntas difíceis, né, rapaz? Mas no próprio livro eles falam, ele dá a entender o que a gente deveria pensar do que é a peste, né? Quando tem uma conversa entre o Dr. Ryu e Tarot, eles meio que falam sobre isso. O podcast, é isso aí, pô. É isso aí, pô. Pra me resumir isso, eu queria que vocês trouxessem outras visões. Essa razão, beleza. Foi só essa parte do livro que ele gostou. Eu só vim pra cá, eu só vim pra falar sobre isso. Ninguém nazismo aí. Não, pera lá. Nazismo. A gente tava falando nesse episódio mesmo, antes de começar a gravar, a gente tava conversando de como é que é perigoso a gente colocar palavras na boca do autor. De você olhar para um quadro e querer dizer o que é que o pintor queria transmitir com aquelas pinceladas. É a mesma ideia aqui. Então, a gente pode dar muitas visões para o que poderia ser a peste, mas tudo pode ser a peste, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado também com o que é que a gente vai sugerir aqui como alegoria, né? Eu, sinceramente, eu comecei e terminei lendo esse livro sem ficar tentando adivinhar a que tipo de alegoria ele estava fazendo, se aquilo era uma metáfora ou não. Eu tentei, como é que é o nome daquilo? Suspensão de descrença, né? Para mim, ele estava falando de uma peste mesmo, doença, ratos, etc. E pronto, acabou. Mas eu lembro que na discussão do clube, a gente comentou que a cidade de Oran, ela era muito... Ela tinha uma peculiaridade antes dessa peste assolar. Então, ela era pervertida, não sei se essa é a palavra certa, mas as pessoas eles comentavam muito sobre festas 24 horas, infidelidades, corrupção, esse tipo de coisa. E a própria imagem dos ratos saindo de dentro Isso é uma visão que um dos personagens tem aqui, um dos narradores dessa história expõe isso, que essa ideia dos ratos saindo dos bueiros, saindo de dentro da cidade, é como se revelasse uma podridão, uma sujeira que existia no interior da cidade, no sentido metafórico mesmo, de como é que aquilo estava se escondendo e se revelava ali num instante toda essa mazela daquela cidade. Que apesar de pequena, tinha muitos problemas. Inclusive, isso que Karen falou, sobre os ratos virem de baixo, né? Uma das participantes do clube, Natália Cavalcante, falou sobre isso, ela pontuou isso muito bem. E eu não tinha prestado muita atenção nisso, e fiquei viajando, caramba, aí veio de baixo aí, ó, o inconsciente. Mas não é esse tipo de interpretação que a gente vai dar. Hoje não tem psicanálise. Então fiquem calmos aí. Mas pensando agora nesses dois comentários de Karen, eu entendo o que ela falou sobre, tipo assim, ficar procurando interpretação. Só que eu não procurei interpretação, na moral. A peste chegou até mim, pô. Por mim não, pô.
Eu tava lá de boa, lendo só na força e a coragem pra terminar o livro, porque depois que ele começou a falar dos corpos sendo queimados, eu falei, isso aí, tá bom. Já sei o que vai acontecer, beleza, vamos lá. Só que aí quando chegou no diálogo, que a gente vai ter que conversar sobre isso aqui, entre Tahu e Dr. Ri, aí a peste chegou em mim. Eu realmente não tava procurando nada e ela chegou. E o segundo ponto é que, complementando também a fala de Karen, de que a gente não deve entender o que a gente quiser aqui, beleza? E aí, mais uma vez, eu vou repetir uma coisa que eu repito em alguns programas. A metáfora, ela é polissêmica, ou seja, ela tem mais de um sentido. Ela tem mais de um sentido, talvez 3, mas nunca sentidos infinitos, pois se algo significa tudo, esse algo significa nada. O exemplo máximo, que eu já dei algumas vezes, vou dar mais uma vez, é a metamorfose. A metamorfose pode ser um cara doente ou pode ser uma barata mesmo, um cara que virou uma barata, não uma barata, um inseto. Um cara que virou um inseto, não, uma criatura asquerosa. 2 sentidos, beleza? Aqui também. Aqui há um consenso pelo menos de 3. E nesse, que eu acho que todo mundo vai concordar aqui no final, da questão do absurdo, a peste ser um absurdo, vamos desenvolver mais isso, é uma coisa totalmente plausível, tipo, não tá viajando, né? Não é uma análise simbólica aleatória, não é algo que o autor não pensaria. Inclusive, quando eu percebi isso, que mais uma vez não foi intencional, só chegou até mim, eu pensei, caramba, é uma coisa que Camus escreveria, entendeu? Então, tava dado já, tava dado, só vi. Uma das interpretações possíveis, que é a mais famosa, se você for pesquisar, só existe isso, ninguém viu outra coisa nesse livro além disso. Não viram nem a pandemia, só viram isso. Quando leram a É absurdo. não viu nada, só viu isso aí. Que é a alegoria ao nazismo. Pois a Argélia foi invadida pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que teve uma invasão à África, né? Tanto do fascismo quanto do nazismo. Pois a Itália ali tinha algumas terras na África, colônias, melhor dizendo. E aí, lembrem que eu falei no início que o Camus era um jornalista, e um jornalista da resistência. Então ele viveu isso, ele viveu os desesperos da guerra. Ele viveu sendo perseguido, né? Ainda mais quando ele na França, enfim, que tinha muita perseguição, como eu falei também, espionagem, enfim. E aí, como ele viveu esse momento de invasão nazista, de tomada de cidades, de mortes aleatórias, de cremação de corpos, todas essas analogias estão postas no livro. Se você for procurar, você acha. Tem símbolo pra tudo ali. A questão de queimar os corpos, de cremar os corpos, é uma questão do nazismo, né? Ele fala assim, dá até ênfases desnecessárias à fumaça subindo, né? A questão dos judeus sendo queimados, né? Dos judeus sendo queimados. O ponto também das mortes a princípio serem aleatórias, né? Porque os nazistas, vez ou outra, matavam alguém assim só pra mostrar autoridade ou perversão mesmo, enfim. Então por isso que não tem nenhuma sistematização da peste. Até o final do livro a gente não descobre, porque algumas pessoas morrem, outras não. Eles até pensam nisso, enfim. Eles falam bem pouquinho nisso, mas pensam nisso assim. Mas a gente não tem nenhuma resposta pra isso. Porque é aleatório mesmo. A peste é aleatória. Inclusive um cara, né, o Tahu, morre no final, assim, quando a peste já acabou. A peste é aleatória, a morte é aleatória. E não só a peste é aleatória, como o maior símbolo pra mim, que é o absurdo é aleatório. Acontece coisa com pessoas que, tipo, não tem motivo. Porque essa é a vida. Então a gente vai encontrar vários símbolos fazendo referência, uma alegoria ao nazismo. Só que não é esse o ponto que nós vamos nos atentar aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, só botar no Google aí. Tem vários vídeos no YouTube falando só sobre isso. Vamos focar mais na parte sobre o absurdo. Inclusive, só para deixar aqui de recomendação, quem quiser saber mais sobre essa questão da resistência francesa, tem 2 curtas-metragens dirigidas e produzidas pelo Alfred Hitchcock. Uma se chama Bon Voyage e outra Aventura Malgache. Ambas falam do contexto francês e da resistência francesa, só que em 2 contextos diferentes. O primeiro, o Bon Voyage, fala de franceses da resistência tentando fugir da França, indo para a Inglaterra para buscar refúgio. E o segundo fala de franceses que fugiram para o Madagascar, para o país de Madagascar, e queriam ajudar os ingleses, mas os oficiais franceses não gostariam que ajudassem os ingleses por conta das suas tretas lá. Demonstrando assim que, mesmo em pestes como o nazismo, que é a alegoria, há também forças individuais, há mesquiaria, há qualquer coisa. Inclusive, é possível também fazer um paralelo com a nossa realidade atual. Logo no início do livro, a gente tem uma frase muito interessante que acontece logo quando eles começam a perceber que a epidemia seria um problema sério, que eles começam a descobrir os primeiros sinais da peste. Ele comenta, então começou o medo e com ele a reflexão.
Então, ao longo de toda a narrativa, a gente vê essas duas esferas andando de modo paralelo. A gente tem uma reflexão causada pelo medo. Reflexão essa que é filosófica, sim, que dialoga com conceitos sociológicos, filosofia no geral, mas principalmente na vida de cada um. Eles começam a refletir muito sobre quem foram, sobre as ações que tomaram, sobre o que devem ser. E isso se reflete tanto na narração do próprio Rieu, né, que em seus solilóquios ele acaba colocando isso no livro de modo independente, quanto pelos sermões do padre Panelot, que são muito interessantes, longos e muito profundos, e principalmente entre os diálogos entre o Tarot e o Dr. Rieu. Tarot, acho que é. E esses dois que no início eles não se entendiam muito bem, acabam se tornando amigos depois e tem conversas muito interessantes. E é em uma delas que acontece essa ideia que a gente vai expor aqui da peste como o absurdo que está dentro de nós e que deve ser lidado, né? As pessoas são convidadas a lidar com essa peste que existe incondicionalmente dentro de cada um, e essa aí é uma das visões mais interessantes que a gente poderia ter de forma alegórica, né, metafórica, sobre o que seria essa peste. E assim, esse diálogo ele é muito mais do que só esse diálogo, né? Tem descrições ali que, aprofundando, a gente consegue viajar longe. Ia dizer que nesse livro tem personagens muito interessantes, assim, e que os personagens, eles passam ideias próprias e que é muito interessante perceber como, apesar de existir essa contribuição na narração, mas eles individualmente dão contribuições muito interessantes mesmo, muito legais. Por exemplo, ela falou do padre Panelot, e foi uma coisa que quando eu estava lendo, os sermões dele me impressionaram muito, assim. Me impressionaram muito pela força que eles tinham, entendeu? Como eles eram fortes. Ele usava, por exemplo, a peste como se fosse uma ferramenta de meio que de reflexão para que as pessoas pudessem melhorar, para que aquela cidade pudesse melhorar, como se fosse um castigo que vem para melhorar depois, para as pessoas tirarem alguma coisa disso. E tanto nesse sermão, e depois quando chegou essa discussão entre o Tarot e o Dr. Rieu, que para mim foi o ponto alto do livro, e como o Johnson falou, assim, vem até a gente a explicação, o que a gente pode ver sobre o que é a peste, né? Então, essa foi uma parte, inclusive, que eu peguei e assinalei várias partes do texto. Eles falam um pouco sobre esse absurdo e, apesar de não conhecer muito sobre a teoria em geral, tem um texto muito interessante sobre essa reflexão do absurdo entre Tarot e Rieu, que ele fala assim: digo apenas que há nesse mundo flagelos e vítimas e que é necessário, tanto quanto possível, recusarmos-nos a estar com o flagelo. Isso, para mim, foi muito importante, assim, para a compreensão geral do que ele estava conversando e sobre essa analogia. Isso aí, pô. Júlia pegou um ponto aqui que eu não tava lembrando, ainda bem que ela falou isso aí. Agora eu lembrei. Que é o seguinte: é pra Charles Dickens aprender, pô. Isso é pra Charles Dickens aprender. Lembra que eu falei sobre personagens redondos e personagens planas? Todas as personagens de Camus são redondas. Não tem nenhuma que seja uma caricatura. Ele poderia muito bem pegar um padre e botar uma caricatura ali, sabe? Tipo, é o cara ali que tá dando só lição de moral, assim. Deus castigou vocês, todo mundo tem que sofrer agora pro inferno. E até o final da história, assim, poderia. Mas ele não fez isso. Tarot poderia ser só o cara chato ali que tava contrapondo no início ali o Rie, não era muito amigo, sei lá, quase o desafio da história. Mas não, o ponto mais alto da história vem dele. Até o cara aleatório que aparece lá, o Gonçalves, que joga futebol, até ele é desenvolvido. É um bom personagem. Você tá vendo? Todo mundo que aparece é desenvolvido aí, pô. E o Tarot é o top do top mesmo. Meu amigo, imoral, pô. Nessa linha de citação de Júlia aí, ó, essa parte que é foda, pô. Ele fala assim, ó: o homem direito é aquele que não infecta quase ninguém. É aquele que tem o menor número de distrações possíveis. Pois, segundo o Tarot, para que você não se infecte com a peste, né? Pois estamos todos empestados com essa condição humana, você tem que prestar atenção na sua vida. Você não pode se distrair. E quantas distrações nós temos hoje em dia, né? Ainda mais no mundo mais hiperconectado. Quantas distrações nós temos? Redes sociais, internet, vários tipos de entretenimento. Ele fala assim que você não pode ser aquele homem que vai cuspir na cara do outro e passar sua infecção. E eu até tava conversando com o Hector e falei: e o que as pessoas fazem na internet, se não é cuspir na cara do outro os seus problemas existenciais, como se fosse resolver?
distribuindo assim o mal-estar. Todo dia. Você vai em qualquer rede social, é isso que a gente tá fazendo. Diretamente ou indiretamente. Ou ela tá cuspindo realmente o seu mal-estar pro outro, infectando os outros com esse absurdo da existência. Ou então ele tá indiretamente pegando um problema social grande, um problema do momento, ou até um problema fuleiro aí, sei lá, alguém atropelou um caminhão, bateu em outro caminhão. Todo mundo vai começar a discutir sobre como o caminhão de um lado deveria ter freado e o outro não. E ali vão transmitir toda a sua infecção. Pesado aí. Foi. Eu acho que um ponto legal aí pra gente pensar é que, apesar dele realmente ter personagens redondos, por assim dizer, os personagens, eles, querendo ou não, seguem uma linha de raciocínio, né? Por mais que seja uma linha de raciocínio própria, aquela linha de raciocínio serve para mostrar todas as possíveis consequências e vertentes que existem naquele contexto. O que o Camus faz aqui, pelo menos o que eu entendo que ele faz, é que ele cria um cenário e, a partir desse cenário, ele vai para todas as extremidades. Então, cada um dos personagens ali, de certa forma, né, eles acabam sendo bem reais, no sentido de que eles realmente são personagens aprofundados, mas eles estão ali, de certa forma, representando um ponto extremo que se pode ter dentro daquela situação. Então, o Panelô ali, apesar dele ser um tanto complexo ali, a gente começa a enxergar isso mais ou menos para o final do livro. No início do livro ele tem um sermão que é basicamente falando que aquilo é uma mácula de Deus frente ao estilo de vida e frente ao modelo que aquela cidade estava seguindo, né? Ao mesmo tempo a gente tem um médico que o único propósito dele ali é realmente trabalhar e servir e curar as pessoas. Então o que ele faz, ele cria uma arena, ele cria os personagens da arena e o resto acontece por si só. Eu acho que isso acontece inclusive em outras obras que a gente pode pensar, como Os Irmãos Karamazov. Acho que o Dostoiévski faz ali é muito semelhante. E acho que esse é um ponto muito bom assim da gente ver. Não necessariamente eles são caricatos, mas eles estão ali, sim, para representar alguma possibilidade que aquele contexto apresenta. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que eu acho que é nesse cenário que o Camus consegue colocar o que ele parece querer passar. Claro que eu não estou dizendo aqui o que é que ele está falando, igual a gente tomou o cuidado de fazer. Mas se você tomar como base as outras obras dele, basicamente o corpo, entre aspas, existencialista dele, é de você entender que não necessariamente a vida tem um sentido maior, um propósito, algo mais profundo, e você aceitar essa condição. Então, a partir do momento que você enxerga a liberdade, a morte, as relações intrapessoais, a tua própria subjetividade, você entende cada um desses elementos como parte constituinte da tua existência. E aí, quando você entende que a tua existência, por exemplo, é limitada a partir da morte, ou então que para você fazer uma escolha você tem que deixar outras 1000 de lado, e você aceita esse tipo de situação, você aceita ser um ser humano limitado, por exemplo, você pode, a partir daí, criar o teu próprio caminho sem ficar preso ao absurdo que é essa situação. Então, não vou escolher isso porque tem outras 1000 opções, isso é um absurdo. Mas aí, quando você faz essa escolha, você realmente leva isso para sua vida, você... como é que eu posso resumir isso? Se responsabiliza. É porque se responsabiliza é um termo muito sartriano. Eu não queria falar. Não. Mas você... Você quer Heidegger aí é foda, velho. Só quer Heidegger agora. Quando você faz essa escolha, basicamente o que você faz é entender que existem de fato outras possibilidades e que você opta por fazer aquilo. Então, o que o Camus faz, e principalmente na Peste, é mostrar como que os personagens, por assim dizer, dessas histórias aceitam as condições da própria existência e criam o próprio significado a partir disso. Sem ser o próprio significado no sentido nietzschiano de criar meus próprios valores e tal, não fala disso. Ele fala basicamente de você entender o teu papel naquilo e você aceitar que é isso que você pode fazer. Porque o contrário disso é o suicídio. O contrário de você entender o teu contexto e aceitá-lo e começar a viver a partir disso é você se render ao absurdo. E aí, ao se render ao absurdo, você só tem uma saída, que é o suicídio. E aí não é isso que ele quer passar. Dr. Rieu serviu, trabalhou e não reclamou. Não reclamou, ainda disse que só tem que fazer isso mesmo e acabou. Uma coisa interessante aí, disso que Hector trouxe, eu já vi algumas pessoas próximas a mim até, tipo, de estar em crise, pois acreditam que, sei lá, quando eu não escolho, eu posso ser tudo, né? Mas quando eu escolho, eu não posso ser mais tudo. Tipo, eu tenho 1000 coisas pra ser. Só que quando eu escolho, sei lá, uma profissão, escolho fazer psicologia, não posso ser mais astronauta.
Eu não posso ser mais engenheiro, não posso ser mais médico, não posso ser mais professor de literatura. É aquela que tem, sim, algumas confluências em algumas áreas. Tô dando só um exemplo aqui pra entender isso. Pessoas que entram em quase, trazendo aqui o arquétipo do homem do subsolo, né? Entra nessa consciência hipertrofiada só porque acha que não vai ser mais livre depois que escolher algo. E isso me parece mais aprisionador do que ser preso à estrutura da realidade como ela é, a estrutura dessa condição humana. E tem uma questão muito interessante aí, porque, é claro, você pode ser mil coisas. O ser humano é potencialidade, mas o ser humano só é quando ele atua, né? O ser só é em ato. É aquela coisa, Luiz Lavelle mais uma vez. O ser só é em ato. Só quando você age no mundo é que você vem ao mundo. É só pelo ato que você se traz ao mundo, se coloca no mundo. Antes é só potência. Eu sei que só potência já é muita coisa. Mas, apesar de ser muita coisa, não é nada se não for uma ação. Com certeza. E você falando sobre isso, sobre toda escolha ser uma limitação, mesmo que você não queira, você escolher é abrir mão de outras coisas, né? Isso tem muito a ver com o poema, aquele do Robert Frost, que chama The Road Not Taken, que ele é muito famoso principalmente pelas últimas estrofes. Esse poema fala sobre duas estradas divergiam em uma floresta, e ele conta que é justamente aquela imagem de uma pessoa dividida entre dois caminhos, e ele termina dizendo: eu vou contar isso com um suspiro, depois de muito tempo, ou seja, era alguém já velho que lembrava desse momento de escolha. Duas estradas divergiam em uma floresta. Eu peguei o menos percorrido e isso fez toda a diferença. E muita gente interpreta isso como, eu peguei aquele menos comum, onde as pessoas menos vão. E essa é uma interpretação muito fácil de se fazer, né? Que a estrada mais estreita e eu sofri mais e por isso fez toda a diferença num bom sentido. Mas mesmo tendo essa interpretação aí mais filosófica nesse sentido, existe também o fato de você entender que são simplesmente duas estradas diferentes, porque ele, ao longo do poema, deixa claro que eram duas estradas muito parecidas, visualmente parecidas, mas eram duas. E a um ponto, há muito tempo atrás, ele escolheu uma. E agora, velho, ele olha para trás e vê que isso fez toda a diferença. Ele não tem como saber o que seria se ele pegasse a outra. Apesar disso ser possível, ele aceita, né, que eram dois caminhos. E olha que ele tá reduzindo a dois, né? Sendo que na vida, todos os dias, você tem aí milhares, milhões de caminhos. E aceitar isso é um passo muito importante. É o ser ou não ser. Meu amigo, eu quase chorei aqui, pô. Achei cirúrgico. Foda, sensacional. E é muito bom isso, porque, digamos assim, no meio... Cara, eu tô tentando não ser arrogante. No meio... E é muito bom isso, porque quando você começa a adentrar, por assim dizer, no meio dos estudos, da literatura, da filosofia, é muito rápido você identificar alguém que pegou uma parte dessa filosofia e deu uma interpretação, querendo ou não, errada. Então, quando você começa a falar de responsabilidade, liberdade, um caráter mais existencialista, é muito fácil você cair num limbo, você cair num niilismo, por assim dizer. E a perspectiva do Camus é muito otimista, ela é extremamente feliz, por assim dizer. Ela é justamente você aceitar isso e, é isso mesmo, vou fazer isso aqui porque é o que eu identifico, é o que eu quero fazer, é o que eu posso fazer frente à minha condição. E fora, se eu não fizesse isso, tudo isso iria perder sentido. Então, é muito rápido a gente ver pessoas, por exemplo, que têm interpretação errada e começam a enxergar o Camus de uma forma mais pessimista, o que ele não é. E esse trecho específico desse poema, você trouxe um exemplo muito bom, assim, alguém que olhou para trás e está extremamente grato ali pelo caminho que ele pegou, justamente porque ele não faz ideia de como ia ser os outros. Sensacional. Sigamos o caminho, sigamos o caminho. Sigamos o caminho. O menos Isso aí. utilizado. Você ia falar uma coisa, Julia? Há algum tempo já. Não, comentários muito pontuais. Pontuios. Eu ia... Não, é porque você falou sobre a gente tá limitado às escolhas. E aí, eu carrego uma frase que recomeçar é uma virtude, assim. Então, era o que eu ia pontuar no que você disse. E outra coisa que eu tava pensando, depois de ter ficado um pouco extasiado com o poema que Karen trouxe, e depois que Hector começou a falar, que é justamente isso, que Camus, ele é, assim, otimista, né? Eu também interpreto, assim, dessa forma. Uma visão otimista, né, acerca do... Apesar de viver o absurdo. Mas aí, voltando pro livro, assim, da peste, o próprio trabalho como médico dele meio que incorpora essa ideia de você tá ali, você tem que fazer aquilo ali, você tem que curar as pessoas, e aquilo dá um sentido, assim, mesmo que outro dia surja outro doente,
outro dia outra pessoa seja contaminada, assim, ele tem que fazer aquilo. Então, a própria colocação do médico, do seu trabalho, e seu trabalho no meio de uma peste, representou muito bem isso, esse pensamento, que Hector citou muito bem. A gente falou aqui sobre a questão da escolha, né? Só que durante esse diálogo do Rie e do Tarro, tem um detalhe, assim, muito, muito massa, assim, eu achei fodástico, no final, né, do discurso. Porque quando acaba a conversa, eles vão pro mar, eles vão mergulhar, né, vão ter uma experiência juntos ali, como amigos. Eles vão lá, tiram a roupa assim, botam a roupa de banho e vão lá nadar sobre o luar. E aí eu fico pensando muito sobre como, desde do pensamento cristão antigo até o próprio existencialismo de Camus, e estava também pensando pelo ponto de vista da logoterapia, há sempre essa intuição de que servir, sair de si, é sair da falta do sentido. É contra-intuitivo, mas às vezes, para sair do nosso sofrimento e encontrar um sentido, nós temos que olhar para fora. Tem até um texto que eu escrevi recentemente lá no Instagram, que é sobre o eu e o conhecimento. E eu coloquei alguns trechos de alguns autores que falam sobre isso, sobre como sair de si, sustentar a sua personalidade para fora e ver o conhecimento é o que nos faz aprender. Da mesma forma, é o sentido. Só há sentido quando nós saímos de nós, né? Eu tenho que sair de mim para que eu consiga encontrar um sentido na vida. É isso basicamente que acredita a logoterapia. E vendo isso, vendo essa cena desses dois homens que em um diálogo se tornaram mais próximos, juntos, compartilhando a experiência, onde o narrador fala, naquele momento a peste não olhou para eles. Eles só estavam ali dividindo a experiência de nadar no mar sobre o luar. Eles olharam para o mundo, olharam para o outro. Me vem também aquela coisa de, somente pelos laços nós conseguimos encontrar uma verdadeira conexão. Me lembro que recentemente estava conversando até com o Hector e com o Júlia, e a gente tava de madrugada aí, quase 1 da manhã eu acho, viajando e falando besteira aí, e eu tava mais uma vez na minha pregação dizendo que, tipo assim, não tem conexão online, não tem isso. A única forma de você se conectar com alguém é você parando, olhando no olho da pessoa e ouvindo tudo que ela tem a dizer. É você olhando para aquela pessoa e falando, essa pessoa não é um instrumento, essa pessoa é um fim em si mesmo. O que eu quero dessa pessoa não é algo que ela vai me dar, eu quero ela. É ela, só ela para me entregar algo, só aquela subjetividade. É aquela experiência compartilhada entre o Tarro e o Rie que por um momento mata a peste. Mas não a peste da doença, pois a peste da doença continuou lá, mas a peste da existência, o empestamento que Tarro cita. O que é que seria do Dr. Rie sem pessoas para cuidar, né? Sim, o que seria do Sísifo sem a pedra, né? O que seria o Sísifo sem a pedra. Boa. Grandíssima frase inicial. Mais uma vez aí trazendo ortodoxia do podcast passado, tem um trecho que o próprio Chester fala sobre isso, né? O pintor é feliz por sua tela ser plana. O escultor é feliz por sua argila ser incolor. O triângulo precisa dos seus 3 pontos para existir. Então nós temos que aceitar a estrutura antes de sermos felizes, antes de termos algum significado. Tem uma citação muito bonita, acho que nem precisa botar isso aqui no podcast, mas só porque eu tava lendo agora, que é uma parte do discurso do Penelô, que ele diz: passou o tempo em que os conselhos, uma mão fraterna, eram os meios de vos guiar para o bem. Hoje a verdade é uma ordem, e o caminho da salvação é uma lança vermelha, ou seja, suja de sangue, que vos aponta e vos conduz. É aqui que se manifesta a misericórdia divina, que colocou em todas as coisas o bem e o mal, a cólera e a piedade, a peste e a salvação. Esse mesmo flagelo que vos aflige, vos eleva e vos mostra o caminho. Cara, muito linda essa frase. O Penelô tem um papel muito importante, assim, mesmo que ele pareça um chatão, um padre moralista, às vezes parece que ele tá, né, pode ser uma interpretação, mas os 2 discursos dele, ele é aqui colocado de uma maneira muito profunda e o narrador passa longas páginas falando disso, então não parece só uma caricatura de um padre moralista, sabe? Tem muita coisa ali interessante para absorver. A própria morte dele, parece que o papel dele ali foi muito, muito importante na história. E ele fala a princípio da alegria, né, de você não se render ao desespero, não sucumbir ao pânico, ao caos, mas você encontrar alegria nos pequenos momentos. E aqui, nesse discurso que eu li agora, é quando ele fala da importância do sofrimento. Exatamente, por meio do sofrimento você encontrar a liberdade. Você usar aquilo, aceitar as circunstâncias, absorver aquelas circunstâncias a seu favor e ao favor do próximo, né? Você não se fechar, mas você se abrir àquela experiência. O saber que ela aflige, mas ao mesmo tempo é uma luz, né, que mostra algum caminho. O Genitz que tem um vídeo exatamente sobre isso. Vai ter que postar no Instagram.
Exatamente sobre isso. Com certeza. Muito bom. E aí, Karen falou a palavra-chave aí, circunstância. Não tem como não cair nisso. Pô. Não tem. Eu sou eu, minhas circunstâncias é cirúrgica aqui, pô, como diria a Júlia. Cirúrgico, eu realmente tava pensando no que o Karen tá falando aqui. Me hipertrofiando também. Porque, né, voltando mais uma vez ao Sísifo, né? Se o Sísifo é ele e suas circunstâncias, o Sísifo é ele e sua pedra, é ele e sua montanha. Se ele não salvar a esses elementos que lhe ronda, ele não salva a si. Então o amor à pedra é um amor a si mesmo. Não é só um conformismo. É um dar conta de si. E é por isso. Que é preciso imaginar se isso for feliz. Exatamente. Sei, de ciência certa, sim, Rie, sei tudo da vida como vê, que cada um traz em si a peste, porque ninguém no mundo está isento dela. Sei ainda que é preciso vigiar-se sem descanso para não se ser levado, num minuto de distração, a respirar na cara de outro e transmitir-lhe a infecção. O que é natural é o micróbio. O resto, a saúde, a integridade, a pureza, se quiser, é um efeito da vontade, de uma vontade que não se deve jamais se deter. O homem direito, aquele que não infecta quase ninguém, é aquele que tem o menor número de distrações possível. E como é preciso ter vontade e atenção para nunca se ficar distraído. Sim, é bem cansativo ser empestado, mas ainda mais cansativo não querer sê-lo. É por isso que todos parecem cansados, já que todos hoje em dia se acham um pouco empestados. Mas é por isso que alguns que querem deixar de sê-lo conhecem um extremo de cansaço de que já nada os libertará a não ser a morte. E esse foi mais um episódio do Caminho de Guermantes. Esperamos que você tenha gostado da discussão posta e das reflexões levantadas, e das pequenas crises existenciais que nós tivemos aqui. Como diria Ortega y Gasset, é necessário que nós reabsorvamos nossas circunstâncias. E, acima de tudo, é muito importante que você veja o Sísifo feliz. Até a próxima semana, com mais um livro, ou mais um tema, e muito mais literatura.